Olha nós de novo, né? Agora com aula de português. E a nossa aula de português hoje está bem recheada, com bastante conteúdo, coisas novas, correção de atividades que ficaram propostas na aula anterior. E sempre é bom lembrar que nós estamos, apesar do momento diferenciado, né? Nós estamos com nossos estudos à distância, mas é como se vocês estivessem em sala de aula, tá? 4 aulas diárias. Então, assim, a professora, ela prepara as atividades que vocês vão fazer, por exemplo, na aula de português, aquela aula que ela preparou, aquelas atividades que foram preparadas é para levar 1 hora, tá? Que é o horário da nossa aula normal. 1 hora por disciplina. Então, se são 4 disciplinas, 1 hora cada disciplina, vocês terão 4 horas diárias de estudos, tá? Correção é bem simples, bem rápido, porque vocês já realizaram a atividade, nós vamos só fazer a correção, então isso não leva aí nem 5 minutos, bem rapidinho vocês fazem a correção. Nós vamos fazer a correção no livro, nas páginas 72 a 76. E nós vamos trabalhar também no livro o sentido denotativo e conotativo. Conteúdo novo, mas bem tranquilo, bem gostoso de aprender. São sentido denotativo e conotativo. Sentido denotativo e conotativo traz conceitos de linguagem. Sentido denotativo, o que é real, o que de fato é o sentido da palavra. Por exemplo, na frase: estou cansada de engolir sapo. Esse engolir sapo, no sentido denotativo, que é o sentido literal, que é o sentido real da palavra, é como se eu estivesse pegando o sapo, colocando na boca e engolindo. Esse é o sentido real. Na mesma frase, estou cansada de engolir sapo, no sentido conotativo, no sentido figurado, é que estou cansada de engolir desaforos. Às vezes a pessoa fala coisas que nós não gostamos, mas a nossa educação não permite que nós damos uma resposta grosseira, que vai magoar outra pessoa, então a gente fica em silêncio. E esse ficar em silêncio, nesse sentido conotativo, do engolir sapo, do engolir desaforos, esse engolir sapo é o sentido figurado. Você não está engolindo sapo, você está apenas recebendo uma informação que você não gostou, só que você não coloca essa resposta para fora. Você se fecha ali com aquela mensagem que você possa não ter gostado muito. Então vamos lá? Abram o livro na página 72 primeiro para a gente fazer a correção e depois nós vamos estudar sobre o sentido denotativo e conotativo. Também com anotações em anexo para ser imprimido ou colado no caderno, você também pode ter a opção de copiar, tá bom? Mas ele precisa, como eu sempre digo para vocês, precisa estar no caderno, tá? Isso é complemento de estudo que auxilia na aprendizagem de vocês, tá bom? Vamos lá. Na nossa aula de hoje, vamos fazer a correção no livro, páginas 74 até 76. Vamos trabalhar denotação e conotação, livro, páginas 78 e 79. Registro no caderno, anexo atividade complementar, onde vocês têm a opção de imprimir e colar no caderno ou copiar no caderno. Correção, página 74.
Pesquise no dicionário o significado das palavras a seguir: espreitar, dorso, acocorar, desferir. Como sempre, ao perguntar o significado de uma palavra, eu sempre falo para vocês, os que são meus alunos, e eu acredito que as outras professoras também tenham a mesma colocação, de que a palavra, ela tem vários significados, depende do contexto em que está inserida. Quando vocês vêm perguntar o significado de uma determinada palavra, eu peço sempre que leiam o trecho, qual é o contexto em que vocês querem inserir essa palavra. Eu preciso saber qual é o contexto em que ela será utilizada. Vocês podem ter encontrado outros significados das palavras, além do que eu vou colocar para vocês como correção. As palavras que eu vou trazer como significado está dentro do contexto em que elas são apresentadas no texto, tá? Espreitar, observar sem ser visto, espiar, espionar, dorso, costa, acocorar, abaixar-se, agachar-se, desferir, lançar, dar golpe violento. Em que lugar se passa a história? Em uma aldeia indígena. Quando aconteceram os fatos narrados? Na época em que o narrador era criança. Que personagens aparecem nessa narrativa? O menino e o pai. Qual é o tipo de narrador desse texto? Justifique sua resposta. Narrador, personagem. Justificativa. O narrador participa dos acontecimentos que estão sendo contados e os narra a partir de seu próprio ponto de vista. Vocês podem ter colocado outra justificativa que aproxima da justificativa dada. Releia o trecho a seguir e circule as palavras e as expressões que mostram que é o próprio autor que conta a história. Vocês devem ter circulado as seguintes expressões: eu disse, eu aguentava, acomodei-me. Repetindo: eu aguentava, eu disse, acomodei-me. Que lembrança a criança relata no texto? A lembrança do tempo em que ouvia histórias no colo do pai, enquanto ele procurava piolhos em seus cabelos. Ou simplesmente a lembrança do tempo em que ouvia histórias no colo do pai. O pai colocava o filho no colo apenas para tirar piolhos de sua cabeça? Comente sua resposta. Entre outras possibilidades, vocês podem ter colocado: não, fazia isso para contar histórias também. Como vocês puderam observar,
O principal objetivo do pai não era tirar piolhos, e sim contar as muitas histórias de suas experiências na aldeia, transmitindo ao filho os conhecimentos que o ajudariam a se tornar útil para a sociedade e para a sua família, como é o papel do pai na cultura indígena. Como o autor do texto descreve o pai? Como alguém que sempre gostou de catar piolhos e contar histórias. Um caçador ágil, paciente e que conhecia muitos caminhos da floresta. Que história o pai contou ao menino? A história de uma caçada, do dia em que ficou frente a frente com a onça. Marque com um X as funções desse texto. As funções. Então, tem mais de uma alternativa. As funções. Preste atenção no enunciado da questão. Cativar o leitor e encantá-lo. Recordar experiências vividas pelo autor em uma época passada. Na sua opinião, o enredo da história cumpre a função de cativar o leitor? Comente sua resposta, uma resposta pessoal. Entre outras possibilidades, vocês podem ter colocado: sim, porque o texto trouxe encantamento, que você ficou encantado com o texto, entre outras possibilidades. Em que tempo são narrados os acontecimentos no texto? No tempo passado, pois o autor fala das lembranças dele de um tempo passado. Onde textos como esses são publicados? Em livros de literaturas. Também podem ser publicados em revistas, jornais, internets, em blogs e outros sites. Essa história se passou em uma aldeia indígena. Você sabe como é a relação dos indígenas com a natureza? Nós já fizemos esse bate-papo, né? Nem tanto um bate-papo, vocês ouviram a ideia da professora sobre esse questionamento na aula passada. Na sua casa, alguém costuma lhe contar histórias? Se sim, quem conta e em que momento isso acontece? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Nós também acho que já conversamos na aula passada um pouquinho sobre essa questão do tempo, nessa sociedade contemporânea, onde os meios de comunicação fizeram com que as pessoas perdessem o antigo hábito que as tinha de contar história. É muito importante ouvir as histórias contadas por pessoas mais velhas. Nos traz experiências, nos traz conhecimentos culturais muito válido para o conhecimento da nossa própria história. Essa atividade que ficou proposta como tarefa, nós também já conversamos que vai ser socializado em sala quando nós retornarmos às nossas atividades presenciais. Denotação e conotação. Releia o trecho a seguir do texto, O Sonho da América, e observe o sentido da palavra lamento. Preste atenção, acompanhe a leitura que a professora vai fazer.
a música que andava no ar nos tempos da minha infância. Vinha do conto dos pássaros, do chiar das rodas das carroças, das batidas dos cascos dos cavalos, do burburinho do riso das crianças e do lamento dos sinos das igrejas. Lamento. Quando o texto traz lamento dos sinos da igreja, o que vocês entendem por lamentar? Pense sobre essa palavra lamento. Lamentar, nós temos o significado do choro, como se o sino estivesse chorando. Sino chora. Ao tocar o sino da igreja, por exemplo, os sinos que são tocados na igreja, sino tem sentimento? Sino chora, sente dor? É onde entra os sentidos denotação e conotação, sentido denotativo e conotativo. A linguagem denotativa ou literal, o real, exprime a significação mais usual da palavra. Tem como finalidade transmitir uma mensagem de forma clara e objetiva. Lamento dos sinos. O sino está chorando. Denotativo. Denotação clara e objetiva. Se o sino está lamentando é porque ele está chorando e ponto. É a mais utilizada em textos informativos, científicos, instrucionais, entre outros. Já a linguagem conotativa é aquela utilizada em sentido figurado. Sentido figurado é um sentido que não é de fato o que realmente acontece. Subjetivo ou expressivo ocorre principalmente na linguagem poética e na literatura. É possível percebê-la também em conversas do dia a dia, em letras de música, em anúncios publicitários, entre outros contextos. Nas memórias literárias, há palavras e expressões que apresentam um sentido mais comum, mais esperado, ou seja, real, enquanto outras apresentam um sentido mais simbólico, expressivo, ou seja, figurado. Qual é o sentido da palavra lamento quando lida isoladamente? O sentido mais usual mais comum e real da palavra é lamentação, tristeza, que também pode ter, outros significados para essa palavra, outros sentidos, não são o único. Lembra que eu falei que uma palavra ela pode ter vários significados, depende do contexto em que esteja inserida? Nesse contexto, nós trazemos a palavra lamento como tristeza. Qual é o sentido da palavra lamento no texto? É o mesmo que você pensou anteriormente? Soar. Lamento dos sinos da igreja. Lamento dos sinos das igrejas. O sentido é de som ou canto triste, diferente do que ocorre na leitura isolada. Perceba que nesse trecho a palavra
adquire um sentido diferente, menos comum e mais expressivo para referir-se ao som triste dos sinos. O significado das palavras depende do contexto em que elas ocorrem. As variações nos significados são chamadas de sentido denotativo, que quer dizer o sentido próprio ou literal. E sentido conotativo, que é a conotação, que é o sentido figurado ou expressivo. Rota da leitura e da escrita. Identifique se as expressões destacadas nos trechos a seguir foram usadas no sentido denotativo ou conotativo e justifique a resposta. Vocês vão fazer a leitura, realizar a leitura dos enunciados, dos trechos, na verdade, são enunciados. A realização da leitura do enunciado eu já fiz. Vocês vão ler as expressões, os trechos destacados e vão escrever se denotativo ou conotativo e vai justificar a resposta. Faça com atenção, com capricho. Tem a atividades complementar que vai dar sustento à aprendizagem, vai ajudá-los na aprendizagem desse conteúdo, sentido denotativo e conotativo. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Beijos, professora Elisângela.